Do nosso Deus, com a finalidade de cultuarmos, de louvarmos, de adorarmos, de prestarmos um louvor àquele que é digno, e somente Ele é digno de nossa adoração. Quando recebi o convite do pastor prega no dia do culto do amigo. Eu falei, beleza, pastor, mas tem alguma mensagem especial? Ele falou, não, fica a critério. Aí eu comecei a meditar e a orar e entregar isso nas mãos do Senhor, para ver o que o Senhor queria que nós ministrássemos nessa noite. Então o Senhor me levou a um texto muito conhecido da palavra de Deus. Todos nós conhecemos essa história, mas antes de entrarmos no texto, antes de lermos o texto, eu extraí um pequeno texto da internet que não tinha o autor, mas diz o seguinte: que amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. Amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Amigo é aquela pessoa que se confia acima de qualquer coisa e está sempre disposto a ajudar, seja em situações boas ou ruins. Em alguns momentos, o amigo não precisa ter os mesmos gostos e vontades, e em certos casos é esse exatamente o fato que os une. O amigo não precisa ser alguém completamente idêntico. É aquele que tem o poder de acrescentar ao outro com suas ideias, momentos de vidas, informações, etc. Ou apenas alguém para dividir momentos e sentimentos. Algumas pessoas intitulam seu melhor amigo. Muitas vezes esse se conhece mais que algum membro da sua própria família. O melhor amigo consegue ser alguém melhor ainda do que o amigo, a nível de lealdade, amizade, atenção, carinho, afeto, que são muito maiores. Estes costumam estar sempre juntos, sendo confidentes e cúmplices. Melhores amigos são aqueles que o indivíduo leva para toda a vida e está presente em todos os momentos. Então, se você tem uma amizade, que você confia, que você possui um certo afeto por uma pessoa, se você possui uma certa cumplicidade, no bom sentido da palavra, de afeição por essa pessoa, de lealdade, cultive isso para a vida inteira, cultive isso por todo o seu caminhar diário aqui na terra. E eu quero nesta noite apresentar a você um amigo muito especial, alguém mais especial do que qualquer outro que você confie aqui nesta terra, alguém muito mais especial que você possa imaginar. Um amigo que ele pode estar com você nos momentos felizes da sua vida, nos momentos tristes da sua vida, nos momentos de dificuldades em que você mais precisa, você pode contar com ele. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é falho, ele é passivo de erros. Talvez você não possa contar com uma pessoa que você tenha afeição do seu lado todos os dias, mas essa pessoa que eu quero apresentar para você é alguém que você pode contar todos os dias da sua vida. Esse amigo, ele foi aquele que levou até as últimas consequências um ministério para que outros amigos fossem beneficiados pela morte dele. Esse amigo é Jesus Cristo. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no texto de João, capítulo 11. Nós vamos ver ali implícito três considerações de que fez com que Jesus fosse amigo daquelas pessoas, amigo daquela família. João, capítulo 11. Enquanto nessa terra você pode ter grandes amizades, diversas amizades, mas só um amigo morreu por você, só um amigo entregou a sua vida por você. João capítulo 11, perdão, a partir do versículo 1 até o verso 6. Todos acharam? Amém? João 11, a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 19 deste capítulo 11. E muitos dos judeus tinham ido a consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava em um lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: veja como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Até aí. Primeira consideração que eu quero fazer com os irmãos nessa noite é que Jesus, ele é um amigo amoroso. Dentre diversos amigos que você possa ter no seu dia a dia, Jesus, ele é um amigo amoroso. E nós vamos ver isso implícito nos versículos 3 e 5 deste capítulo 11, quando diz que Jesus amava aquela família. Jesus tinha um afeto muito grande por aquela família. E da mesma forma que Jesus amava aquela família, da mesma forma que Jesus tinha um carinho, um afeto por aquela família, ele tem este carinho, esse afeto por todas as famílias da terra, e tem pela sua vida também. Da mesma forma que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, ele ama você, ele ama a mim, ele ama cada um de nós. Jesus é um amigo amoroso, e dentre outros amigos que nós podemos ter nos nossos laços, é aquele que não pode faltar nas nossas vidas. É um amigo indispensável para a sua vida. Jesus é um amigo que você precisa levar para a vida inteira, e você precisa conhecer esse amigo muito mais do que outros que talvez você possa conhecer no seu dia a dia, porque Jesus, ele é um amigo amoroso, ele nunca vai virar as costas para você. Quando nós vemos esse texto de João capítulo 11, nós vamos ver ali que aquela família era uma família talvez amada entre os judeus, porque a Bíblia relata que muitos dos judeus foram ter com ele naquele momento, porque elas estavam chorando, elas estavam sofrendo pela perda do seu irmão, e ali tinha muitas pessoas que choravam com ela. Então eram pessoas que estavam cercadas de amigos, mas elas sentiram falta de alguém. Olha, vai avisar o mestre que Lázaro morreu, que Lázaro está doente, vai avisar o mestre, corre para avisar o mestre. Meio a tantas pessoas que estavam à sua volta, elas sentiram a necessidade, elas sentiram a falta e o carinho do afeto, do amor de Jesus. E é esse amor que não pode faltar na sua vida, e é esse amor derramado por toda a humanidade que não pode faltar na vida de cada um de nós. O texto que nós lemos anteriormente como devocional tem um versículo de João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, ao nosso favor. Então Deus, ele te ama, e Jesus, ele te ama, ele quer salvar a sua vida, ele quer abraçar a sua vida. Lázaro estava enfermo, as duas choravam, mas elas tinham convicção e a certeza de que podiam contar com Jesus, porque mandaram chamar, não mandaram chamar ele à toa.
Então você também precisa ter essa certeza de que você pode contar com Jesus, seja em momentos de dificuldade, seja em momentos de alegrias, você pode contar com Jesus. Infelizmente, o mundo em que nós estamos vivendo, individualistas, as pessoas só lembram do Mestre, só lembram de Jesus na hora em que estão em aperto, na hora em que estão em dificuldade, mas na hora que estão bem, elas se esquecem, elas viram as costas para Jesus. Quando Jesus curou 10 leprosos, em certa ocasião, a Bíblia relata que apenas um voltou e agradeceu os outros 9. A Bíblia não relata o que aconteceu com eles. Então nós precisamos contar, nós podemos contar com Jesus todos os momentos da nossa vida. Talvez o seu amigo, ele pode te decepcionar. Talvez ele, em algum momento da sua vida, ele possa virar as costas para você. Talvez você seja desculpa dele, mas Jesus, ele jamais vai virar as costas para você. Jesus jamais vai abandonar a sua vida. João capítulo 15, versículo 13 diz que ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então não se pode igualar ao amor de Jesus. Jesus amou a todas as pessoas e amou de forma sacrificial, de forma que ele entregou-se a si mesmo em favor da humanidade. Jesus foi o único que levou uma amizade até as últimas consequências. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, falando sobre a justificação pela fé, ele diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, e ele enviou Jesus para morrer ao nosso favor, a fim de que nós fôssemos libertos das garras do pecado. Então Jesus, ele é um amigo amoroso e ele não pode faltar na sua vida. Você precisa levar esse amigo nos seus laços afetivos. Em João capítulo 13, no versículo 1, a Bíblia fala que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não amou até a metade, até uma parte, ele amou até o fim. Então, da mesma forma que ele amou aquela família, ao ponto de sair da onde ele estava, nós precisamos entender que o contexto da época, Jesus acabava de sair de Betânia, porque ele poderia ser apedrejado pelas pessoas, mas ele retorna para lá. Mesmo assim ele retorna. Os seus discípulos ainda retrucaram, mas mestre, o senhor vai voltar lá? Os caras queriam te matar, tu vai voltar lá de novo? Ele falou, não preciso ir lá, Lázaro dorme, porque ele amava. Em meio às dificuldades do seu dia a dia, Jesus, ele vai estar presente na sua vida. Mas para que ele esteja presente na sua vida, você precisa abrir também o seu coração para recebê-lo. Um texto interessante que eu achei, do pastor Márcio Valadão, nos seus livros, ele diz que Jesus nunca fez mal algum. Ele não era homicida, não era ladrão. Jesus jamais feriu alguém, nem mesmo com palavras. Ele nunca expoliou uma pessoa. Jesus nunca errou, nunca pecou. Então, por que acusá-lo? Por que condená-lo? Somente de uma atitude poderia acusá-lo: a de amar. Amar como ninguém jamais amou. Jesus foi e é apenas amor. Não há uma pessoa que tenha sido rejeitada pelo Senhor. Ele não foi indiferente a ninguém. Poderia ser alguém letrado ou ignorante, pobre ou rico, feio ou bonito, branco ou negro, saudável ou doente, anônimo ou notável, que Jesus o tocava. E o toque de Jesus era sentido por aquelas pessoas que ninguém abraçava e nem beijava. Cristo amava todo tipo de pessoa, ama e sempre amará. Achei isso muito interessante. Isso é uma verdade. Ele não cometeu delito algum, ele não cometeu pecado algum, mas ele foi condenado e crucificado por mim e por você. Conta-se uma história que em 1921 começou um incêndio em uma floresta no Himalaia, e alguns dos homens tinham os olhos fitos em uma árvore e olhavam para um ninho de passarinhos em uma árvore a arder em chamas, e por sobre ela voava um pássaro em grande aflição. Era a mãe deles. Poucos minutos depois o ninho pegou fogo, e então todos pensaram: agora a ave mãe fugirá. Ao contrário, ela voou para baixo, estendendo em suas asas sobre os seus filhotes, e dentro em pouco tempo a pobre ave, juntamente com os seus pequeninos, ficou reduzida às cinzas. Então alguém disse para aqueles homens: não é de pasmar esse maravilhoso amor? Pensem quão maravilhoso deve ser o amor daquele que amou tão abnegadamente suas criaturas. O mesmo abnegado amor trouxe Jesus Cristo aqui, a fim de tornar-se homem, para que, dando sua vida, pudesse salvar-nos, a nós que estávamos perecendo em nossos pecados.
Ao invés da ave voar para o sentido ao contrário, ela voou em direção aos seus filhotes, com as suas asas cobriu os seus filhotes e morreu juntamente com eles, porque ela os amava. E foi isso que Jesus fez por você. Ao invés de ele virar as costas para o mundo, ele deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e desceu aqui nessa terra, um mundo de pecado, um mundo assolado pela iniquidade, caminhou neste mundo, foi esbofeteado, foi cuspido, foi moído pelas nossas iniquidades, como diz Isaías, capítulo 53. Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por mim. Jesus é um amigo amoroso, e o homem não pode viver neste mundo sem conhecer este amigo, construir laços afetivos com este tão especial amigo. Você pode viver 10, 20, 30, 40, 50, seus 80 anos, mas durante a sua vida você precisa construir um laço afetivo com Jesus. Durante a sua vida aqui na terra, você precisa construir um laço afetivo com o Senhor Jesus, para que quando você se encontrar com Deus na eternidade, você tenha respaldo para dizer: não, mestre, um dia eu entreguei o meu coração para Jesus, um dia eu olhei para dentro de mim mesmo, arrependido dos meus pecados, e conheci a Jesus, um amigo fiel, um amigo leal. Dentre muitos outros amigos que você tem, o amigo que não pode faltar nos seus laços é Jesus. Entendemos também dentro do capítulo 11, a partir do versículo 21 até o 36, que Jesus era um amigo compreensivo. Jesus, ele compreendeu o sofrimento daquela família. Jesus, ele demonstrou total compreensão por aquela situação, ao ponto de sair juntamente com os seus discípulos do lugar onde ele estava e ir até aquele local, ir até o encontro daquela família, porque ele compreendia aquele sofrimento. E foi a mesma coisa conosco. Ele nos compreendeu, ele compreendeu que nós não poderíamos fazer nada pelos nossos próprios méritos para se chegar a Deus. Havia um abismo que distanciava o homem de Deus. O apóstolo Paulo fala que todos pecados separados estão da glória de Deus. Então construiu-se um abismo. Quando o homem pecou, construiu-se um abismo entre nós e Deus, e ele saiu da sua glória. Paulo, quando ele fala aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 8, ele diz que o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque ele compreendeu o sofrimento humano, porque ele compreendeu que o homem por si só não pode se chegar a Deus, ele precisava de alguém. Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele fala que há um mediador, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. No dia a dia, você pode encontrar na sua diversidade de vida, em qualquer lugar, diversas pessoas falando: olha, é por aqui que se chega até Deus. Olha, é aqui, nós vamos passar por aqui, é este caminho, o caminho é esse, mas você não pode acreditar, porque a Bíblia deixa muito claro que o único caminho para se chegar a Deus é Jesus. A única verdade para se chegar a Deus é Jesus, o Verbo encarnado. Então você precisa ter essa percepção de vida. Seus melhores amigos, eles podem te levar a talvez a alguns locais que você não compartilhe daquela amizade com Jesus, mas você precisa virar as costas para isso, porque são homens, são falhos, eles podem errar, e Jesus, ele não falha, ele compreende o seu sofrimento. Talvez no momento em que você mais precisa de alguém, ele não esteja junto com você, porque foi o que aconteceu com Jesus. Se você olhar no capítulo 14 de Marcos, no versículo 50, vai falar que os discípulos que ali estavam, eles fugiram no momento em que Jesus foi preso. No momento que Judas chegou com a guarda romana, beijou o mestre, eu falo que os discípulos, deram linha na Bíblia, vazaram. Eram amigos, eram próximos de Deus, eram próximos de Jesus, mas eles deram linha, eles vazaram, porque eles não suportaram aquela situação. Então talvez as pessoas ao seu redor podem fazer a mesma coisa, mas em Jesus, em nenhum momento vai fazer isso com você. Você precisa ter essa certeza, que Jesus é o único que vai até o último momento do seu lado. A Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, que quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e ele também, os malfeitores que estavam ao seu lado, uma à direita ou à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus compreendeu aquilo tudo. Ele foi compreensivo com aquela situação. As pessoas
cuspindo nele, batendo nele, esbofeteando, escarnecendo, zombando, mas ele compreendeu aquela situação, porque aquela situação vivida por ele era por amor a mim e a você, e por toda a humanidade. Jesus, ele é um amigo compreensivo. Eu já falei isso aqui alguns anos atrás, mas é uma história, uma ilustração que reflete bem esse momento. Cerca de 2 anos atrás, Larissa tinha 4 para 5 anos, eu saí do meu serviço e ia vir direto para casa. Lídia, ela estava na casa da minha sogra, e eu senti dentro do meu coração que alguma coisa errada tinha acontecido. Alguma coisa errada aconteceu. E eu não ia passar ali, eu dei certo, entrei no São Lucas, fui lá em cima, cheguei lá, minha sogra desesperada: Silvano, você não encontrou elas aí? Eu falei: encontrei quem, sogra? Eu vim no meio do trânsito aqui de moto, como é que eu vou encontrar alguém aqui? Ela falou: não, Larissa caiu e bateu com a cabeça lá embaixo, e Luciana, minha cunhada, levou ela até o hospital infantil. É uma altura mais ou menos disso aqui, ó, pra rua, da escada que dá acesso à casa, uma altura mais ou menos disso aqui. Uma criança de 4 anos caiu lá embaixo. Lá embaixo tinha um carro estacionado, mais ou menos isso, caiu lá embaixo. Eu na mesma hora corri, desci as escadas, montei na minha moto e fui de São Lucas até o hospital evangélico. E durante aquele trajeto, o meu coração ardia, e eu clamava ao Senhor, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia, não sei o que aconteceu. Aquela altura eu falei: minha filha aconteceu algo. A gente pensa logo no pior. E a minha vontade era de estar no lugar dela. O meu desejo era de sofrer no lugar dela. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Então eu falava: pai, por que isso não acontece comigo? Mas com uma criança de 4 anos, eu queria estar no lugar dela, mas eu não pude estar no lugar dela, porque quem caiu foi ela, quem sentiu a dor foi ela. Mas graças a Deus, só um arranhãozinho na testa e nada mais do que isso. Tirou raio-x, tudo perfeito. Foi a mão de Deus que ele segurou. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele se colocou no seu lugar. Eu não pude me colocar no lugar da minha filha, mas Jesus, ele desceu da sua glória e se colocou no seu lugar. Aquela cruz, ela não era dele, aquela cruz era minha, era sua, porque quem pecou foi eu, foi você, não foi ele. Mas ele desceu da sua glória, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, não teve o mérito de ser igual a Deus enquanto estava aqui nessa terra, mas ele subiu aquela cruz do Calvário, cravos transpassaram as suas mãos, os seus pés, saiu a última gota de sangue do seu corpo, até ao ponto de atravessar uma lança do seu lado e sair água, porque não tinha mais sangue no seu corpo. Mais ou menos por volta de 6 horas, Jesus ficou pendurado naquela cruz, para que nós tivéssemos salvação. Mais ou menos 6 horas, o meu Cristo foi moído, para que nós hoje olhássemos para Ele. Cruz no lugar de vergonha, porque somente os piores malfeitores eram pendurados naquela cruz, e Jesus foi pendurado para que nós clamássemos pelo seu sangue. Hoje as pessoas têm banalizado tanto o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Não sabem o poder realmente que tem nesse sangue. Brincam dessa forma. Não sabem o poder salvador que existe nesse sangue, o poder resgatador de transformar vidas, de fazer com que vidas saiam da sarjeta do pecado, se levantem para a glória de Deus. E é nesse sangue que nós devemos clamar, porque ele compreendeu o sofrimento humano. Ele compreendeu que o homem não tinha méritos para se chegar diante de Deus, falar: Senhor, eu quero ser salvo porque eu fiz boas obras, porque eu fui bonzinho lá na terra. Ele compreendeu que o homem não podia fazer isso. Boas obras não geram salvação, salvação gera boas obras, ao contrário. Nós precisamos compreender isso, precisamos entender isso. Dos versos 37 ao 34, entendemos também que Jesus era um amigo poderoso. Já entendemos que Jesus era um amigo amoroso, compreensivo, e agora Jesus, ele é um amigo poderoso. Marta e Maria tinham essa consciência: olha, vai avisar o mestre, corre lá onde ele está, fala que Lázaro está muito doente, aquele que ele ama está precisando dele. Porque ela sabia que tinha nele alguém que poderia reverter aquela situação. Ela tinha essa certeza, porque no momento em que ele chegou, tanto uma quanto a outra falaram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O povo judeu que ali estava também sabia. No versículo 37 eles vão falar assim: olha, esse aí não fez os cegos verem, os paralíticos andarem, será que ele não poderia também salvar estes? Eles tinham essa consciência.
Eles sabiam que Jesus poderia mudar aquela situação. Eles sabiam que o poder de Cristo poderia mudar aquela situação de vida. E você precisa ter essa convicção na sua vida que o poder de Cristo, Ele pode mudar a situação de vida que você está vivendo. Ele pode tirar do pecado. Ele pode resgatar a sua vida do pecado e te fazer uma nova criatura perante o Senhor e perante a sociedade. Mas para isso você precisa chamá-lo para entrar na sua vida. Conforme Marta e Maria mandou chamar o mestre, você também precisa chamá-lo. Nós precisamos conhecer este amigo poderoso. Nós precisamos ter consciência de que esse amigo poderoso pode salvar. Salvar de quê? Salvar da condenação eterna. Este amigo poderoso pode te salvar das garras do inimigo. Nós precisamos ter essa convicção. O mundo hoje em dia ele pode dizer que Jesus ele é uma figura que faz parte do passado, da história passada. Isso aconteceu lá no passado. Ele não atua de forma eficaz como antes. Ele não atende às suas súplicas. Talvez as pessoas podem falar isso com você, mas é mentira. É mentira, porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o mesmo Jesus que há 2000 anos atrás atuou nessa terra, Ele atua na sua vida, e Ele quer atuar no seu coração. O mesmo Jesus que um dia deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, para tomar a forma de homem. O apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses, que pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele é poderoso, conforme era no passado, Ele é hoje também na sua vida. Mas você precisa entender isso, compreender isso, chamar Ele para entrar na sua vida. Martinho Lutero ele conta que ele estava dormindo no seu leito e ele sonhou que ele estava perante o trono de Deus no dia do julgamento, e Satanás ele estava ali presente a fim de acusá-lo, como sempre. Quando os livros foram abertos, o inimigo apontou muitos e muitos pecados dos quais ele era de fato culpado. Mas em seguida o coração dele afundou em grande desespero, e foi então que ele se lembrou da cruz de Cristo, e virando-se para o acusador, o derrotou com as seguintes palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1, versículo 7. E este sonho nos ajuda a ter clareza do significado real desse clamor, porque Jesus ele é poderoso. Claro que foi um sonho de Martinho Lutero que ele contou em um dos seus livros, mas é uma realidade, porque o inimigo ele está ao redor para te acusar, para te apontar o dedo. Mas somente em Jesus nós vamos encontrar abrigo, nós vamos encontrar poder realmente para que possa mudar a situação que nós vivemos. Cada ser humano precisa conhecer e conviver com este amigo. Cada um de nós precisa conhecer este amigo, precisa conviver com este amigo, precisa ter este amigo do lado, que abriu mão da sua glória para habitar num mundo repleto de pecado. Cada ser humano hoje precisa clamar por esse poderoso nome, que é o nome de Jesus. Cada ser humano precisa ter a consciência e a percepção de que o poder de Cristo, o mesmo poder que fez com que Lázaro saísse daquele túmulo, o mesmo poder que fez com que Lázaro saia para fora, ressuscitou um homem que após 4 dias já havia morrido. Você pode encontrar diversas histórias falando que aquilo ali que aconteceu com Lázaro, ele foi alguma coisa que deu nele, e ele ficou dormindo por algum tempo, e ele não morreu realmente, mas é tudo mentira, porque aquilo é relato que ele já cheirava mal. Uma pessoa enquanto está viva não cheira mal, não sei que fica algum tempo sem tomar banho, né? Mas que Lázaro já estava envolto em faixas. Se você imaginar uma pessoa envolta em faixas como os judeus envolviam, ela não conseguiria sobreviver 4 dias. Lázaro estava morto. Jesus, quando ele chegou diante deles, ele falou assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então, se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, ainda que você esteja morto para Deus, você vai viver.
ainda que você tenha a sua vida distanciada de Deus, ainda que você não caminhe nos caminhos do Senhor, você vai passar a caminhar, porque você vai clamar pelo sangue de Jesus. Queria levar você a pensar e a refletir nessa noite. Nós já estamos encerrando. Curva a sua cabeça. Jesus, ele é o melhor amigo que o homem pode ter nessa vida. Jesus, ele é a melhor companhia que o ser humano pode ter enquanto estiver nessa vida. Tudo isso que está à sua volta, os seus amigos aqui na terra, os seus melhores amigos aqui na terra, eles vão se acabar. Isso é um fato, isso é uma verdade. Eles vão deixar de existir. Mas o único que vai viver eternamente é Jesus Cristo. O único que vai te dar vida eternamente é Jesus Cristo. O único que vai realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios é Jesus Cristo. O único que pode se colocar entre o pecado e Deus foi Jesus Cristo. O único que pode ser moído na cruz do Calvário para que o homem hoje fosse salvo é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos, no versículo 12, ele vai dizer que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Você pode encontrar na sua vida diversas coisas que podem te falar: olha, a salvação está aqui, a salvação está ali, a salvação está lá, mas a salvação está em Jesus Cristo. Se você entende isso nessa noite, se você compreende isso nessa noite,